Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Se a gente começar a falar sobre as características de Deus, a gente não vai parar mais, né? Meu irmão, minha irmã, desde o comecinho do culto, a gente comentou, falou, que o tema do nosso culto, nós vamos conversar, pensar, aprender, sobre uma questão muito pertinente, eu penso, algo que a gente precisa pensar sempre, sobre essa dificuldade que a gente tem de entender como é que a verdade consegue conviver com a graça. Você já parou para pensar sobre isso? Como é que a verdade simples, direta de Deus, convive com a graça maravilhosa, perfeita do mesmo Deus? Vou convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir ou ligar a sua Bíblia num texto simplesmente precioso, texto do Evangelho de João, capítulo 1. Enquanto você abre, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, né? Nós sabemos que todos os apóstolos, todos os primeiros discípulos, né? Eles morreram, eles foram martirizados. A gente sabe como é que alguns deles morreram, não sei se você sabe, mas há registro de diversos desses martírios. Mas a gente sabe que o apóstolo João envelheceu, teve o privilégio de envelhecer. Interessante que lá na igreja primitiva, inclusive alguns historiadores falam de que as pessoas achavam que Jesus tinha dito que João não morreria, né? Por causa daquele versículo que diz assim: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não morrerão antes que vejam a minha glória, né? E eles achavam que João não morreria, mas ele morreu, lá na ilha de Patmos. E João envelheceu, a gente não sabe exatamente quantos anos, mas por volta de 40, 45 anos, depois de tudo aquilo que aconteceu, João estava lá. E eu fico imaginando, porque para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos que viram o Senhor subir, olha que privilégio, você não se arrepia não, de ver o Senhor subir nas nuvens, e o anjo olhar para eles e dizer assim: uai, do mesmo jeito que ele subiu, assim também ele voltará. Já pensou fazer parte disso, né? Alguns dessas pessoas achavam que Jesus voltaria semana que vem, né? Na outra sexta, na próxima Páscoa, possivelmente. Eu tenho certeza que a próxima Páscoa eles devem ter pensado que era, agora vai, né? Ele foi numa Páscoa, na próxima ele volta, né? E não voltou um ano, 2, mas ele vai voltar. Amém. Vamos fazer um amém mais alto. Mas ele vai voltar. Amém. Vai. Mas não voltou no segundo, no terceiro, e diversos anos se passaram. E eu imagino, né, aquilo no coração de João, e João decidiu escrever. Recebeu a revelação do Apocalipse. Não é à toa que o Evangelho de João é o último evangelho. E também não é à toa que ele é o mais diferente, porque ele não se baseou exatamente nos outros evangelhos como os 3 primeiros fizeram. João começou de um jeito diferente. Acompanhe aí na sua Bíblia. O irmão pode permanecer assentado, porque nós vamos comentar durante a leitura. Então, diz assim, o Evangelho de João, lá no comecinho, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo, meu irmão, a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não é assim com o Verbo? Quando eu digo eu ando, é o Verbo que interpreta aquilo que eu faço. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. E nada do que foi feito sem ele se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Aqui o apóstolo João não está falando de si mesmo, está falando de João Batista. A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse
da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Meu irmão, você entende esse trecho? Você já parou para pensar? Há muitas formas de ilustrar isso, mas imagine assim: Deus fez uma pintura belíssima, belíssima, algo incomparável, e pintou um quadro lindo. E ele olhou para aquele quadro e disse assim: gente, isso aqui está tão lindo, eu vou entrar nesse quadro, vou fazer parte, interagir com essas pessoas que eu pintei. E veio. E aquelas pessoas no quadro não o reconheceram como o autor da pintura. Jesus veio, Deus veio, para aqueles que eram dele, que supostamente o conheciam, sabiam quem ele era, e não o conheceram. Mas diz a palavra: mas a todos quanto o receberam, e aí ele está falando de quem? De mim, de você, está falando de mim, de você. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, aos que creem no seu nome. Aquele mesmo, o nome sobre todo nome, aquele mesmo, ao nome de quem todo joelho vai se dobrar, esse mesmo, aquele que Deus deu sobre todo nome. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, meu irmão, minha irmã, preste atenção, acompanhe aí na sua Bíblia essa frase: cheio de graça e de verdade. Presta atenção, cheio de quê? De graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Sabe o que João está dizendo? Está dizendo para essas pessoas que leram isso aqui, está dizendo assim, ó, rapaz, eu vi coisas que você não viu, e é verdade. Há trechos nos evangelhos, a gente sabe que há trechos em que poucos apóstolos estavam presentes. Lá na transfiguração, pouquíssimos estavam presentes. João era um deles. Ele viu Jesus em sua glória na transfiguração. Ele viu, ele teve o privilégio de ver. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Eles viram Jesus encarnado ainda, resplandecer. Meu irmão, você já foi numa reunião de oração, aquela assim que o céu desceu, aqui o céu desceu, você já foi? Quem já foi, levanta a mão, deixa eu ver aqui, ó. Temos gente que já foi. Paulo, você já foi na reunião que o céu desceu? Levanta a mão aí, Paulo, tenho certeza que já foi. Olha só, foi. Mas assim também, né, pedindo, né? Mas gente, tem momentos em que a gente sabe que o céu desceu. Agora imagina você ali no monte e Jesus resplandecendo na sua glória. Não é à toa que um deles olhou e disse assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos descer daqui não? A gente faz uma tenda aqui, fica aqui, tá bom demais esse negócio aqui, gente, tá bom demais, vamos descer não, vamos lá para o mundo, para as dificuldades, não, aqui tá bom. Aí Jesus olhou assim: não, você não está entendendo, a minha missão é lá. Mas João de fato teve esse privilégio. Pois bem, vamos voltar naquele versículo que diz assim: cheio de graça e de verdade. Nós temos um problema, sabe qual é o problema? A nossa inteligência não consegue entender as coisas de Deus. A palavra de Deus nos diz isso, né? Que os nossos pensamentos, assim como a terra é distante do céu, assim também os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus. É interessante como, à medida que a gente cresce e fica adulto, a gente fica mais bobo, achando que sabe mais de Deus. Meu irmão, minha irmã, sério, você acha que você sabe mais de Deus do que uma criança? Você está enganado. Você está enganado, e não sou eu que digo isso não. É o Senhor que diz. Ele diz que do reino dos céus é das crianças. E Ele diz: se nós não nos tornarmos como as crianças, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. As crianças confiam, creem,
como é para a gente confiar. É nelas que a gente tem que se inspirar. À medida que a gente cresce, a gente fica achando que já entende de Deus. Agora imagina, vamos lá, o meu conhecimento em relação a Deus, será que eu consigo? Não dá, né? Não vou nem desgrudar os dedos. Mas vamos supor que o meu conhecimento em relação a Deus fosse isso. Agora você imagina o que Deus é, você dá aí infinitas voltas ao redor da terra, isso é o que Deus é. Esse meu conhecimento em relação ao que Deus é nada. Aí faz diferença o meu conhecimento com o de uma criança, dessas que a gente acabou de orar? A gente acha demais de nós mesmos. Pois bem, como é que Jesus podia ser cheio de graça e de verdade? Porque nós só conseguimos encher as coisas uma vez, você já reparou? É o nosso problema quando nós não entendemos que Jesus era completamente homem e completamente Deus. A gente não entende, porque para nós uma coisa só pode ser 100%, não pode ser 200%, pode. Deus não está sujeito às leis da natureza, foi Ele que fez, foi Ele que criou. Então a gente não consegue entender como é que Jesus era cheio de graça e de verdade. Sabe qual é o nosso defeito? A gente fica pendendo para um dos lados. Hoje em dia, na nossa sociedade, no nosso país, nas nossas igrejas, a gente está pendendo sempre para um dos lados. Na melhor das hipóteses, pense numa pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, completamente maravilhosa, seria meio a meio. Mas nós não somos assim. Já reparou como a gente, quando é para falar dos outros, a gente se enche da verdade. É verdade que nós somos pecadores? É verdade. É verdade que tem gente que é pecador? É. Que errou? É. E a gente olha para o outro e está cheio de verdade e olha assim e diz assim, rapaz, aquela pessoa ali, gente, pessoa pecadora, pessoa ruim, homem ruim, mulher difícil, né? Cheio de verdade. É verdade? É verdade. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que tem pecado? Tem. Quando é para falar de nós, a gente se enche de graça, né? Mas Senhor, tenha misericórdia de mim. Você, veja bem, Senhor, é porque, e aí a gente já se enche de graça, e fala de nós mesmos com a graça, com a misericórdia. Não, eu não sou tão ruim assim, né? Eu não roubo, nunca matei ninguém, nunca violentei ninguém, então assim, eu não sou tão ruim assim. Jesus era cheio de graça, inteiramente cheio de graça, completamente transbordando de graça, e cheio de verdade, e é por isso que a gente não entende o jeito de amar de Jesus. Nós como igreja, temos uma ordem, amar como Ele nos amou. Só que a gente fica assim, como é que faz isso? Presta atenção, eu vou dar alguns exemplos para você ver como é complicado. Como é complicado. Lá na mulher adulta, você lembra do texto da mulher adulta, né? As pessoas chegaram e arrastaram a mulher adulta, né? Já fizemos um sermão sobre isso, arrastaram ela, a propósito, não trouxeram o homem adulto, e a lei dizia que era para apedrejar os dois, mas, né? Trouxeram só a mulher adulta e arrastaram ela. Você acha que arrastaram ela vestida? Não, arrastaram ela, né? Seminua ou nua, né? E arrastaram pelo lugar e jogaram ela assim, né? E chegaram para Jesus querendo pegar Jesus, disseram assim, aqui pecadora, era verdade? Verdade, 100% verdade, pecadora. O problema é que aqueles homens ali estavam lotadinhos de verdade, e sequinhos de graça, mas Jesus era cheio de graça e de verdade. E Jesus não tinha problema com isso não, porque ele disse assim, é verdade, é pecadora, mas eu paguei, esse pecado aqui está pago. Não, mas ele não tinha morrido ainda. Tudo que Deus faz é eterno. Jesus já sabia, e o sacrifício dele já valia para aquela mulher. Então ele podia dizer, ele olhou para ela e disse assim, nem eu te condeno. Note que ele disse, nem eu te condeno, antes de dizer assim, vai e não peques mais. Não era condicional. O perdão dele não foi condicionado, não. A gente só perdoa condicionado, já reparou? Você vai agora, alguém nos traiu e disse assim, você vai ser fiel agora? Eu te perdoo. Não. O perdão de Deus foi antes de dizer para ela, não peques mais.
Porque Jesus era cheio de graça. Ele tinha verdade? Tinha. Aí a gente para e diz assim, como é que faz? Como é que eu faço hoje? E aí hoje em dia, está assim de gente, cheio de problema, e a gente está fazendo igualzinho aqueles fariseus, dizendo assim, vou apedrejar, Senhor, aquilo ali é para apedrejar, aquilo ali vai arder no inferno. E Jesus está olhando para nós do mesmo jeito, e dizendo assim, então atira a sua primeira pedra, se você não tiver pecado. Jesus está olhando para mim hoje assim, André, é aquela pessoa ali, cheia de problema, difícil, não vai morrer no inferno? Então vai você e condena ela. Você acha que eu vou condenar? Você está doido? Eu sei o final dessa história, eu sei o que aconteceu com aquelas pessoas. Jesus era cheio de graça e de verdade. Vamos outro. Lá a mulher samaritana. Os discípulos foram lá procurar alguma coisa, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, você, já começou um problema, né? Porque o homem não podia falar com aquela mulher, então já começou o problema, disse, ei, você. Aí ela olhou assim, como assim? O senhor está falando comigo, que sou mulher e sou samaritana? É, você mesmo, dá um pouquinho d'água aí. Como assim, rapaz? O que é isso? Você está quebrando as regras aqui, uma atrás da outra? Era verdade que ele não podia falar? A lei dizia lá. Mas, meu amigo, Jesus era cheio de verdade e de graça. Ele podia sim. Para aquela mulher, ele fez uma coisa que ele não tinha feito com ninguém. Ele olhou nos olhos dela e disse assim, você sabe quem eu sou? Aí ela disse assim, então, nossos pais diziam que um dia vai ter um Messias, uma coisa assim. Aí ele olhou nos olhos dela e foi a única pessoa que ele fez isso. Olho no olho e disse assim, eu sou esse que fala contigo. Meu irmão e minha irmã, que privilégio. Era verdade? Aí ele olhou para ela e disse assim, então, traz aí teu marido. Opa, peraí. Se fosse nos nossos seminários, né? Tenho certeza que alguém já teria ensinado, diz assim, não, você não joga o pecado da pessoa assim de cara não, porque você afasta a pessoa, né? Não faz assim não, você vai com jeitinho. Jesus olhou para ela e disse assim, traz lá teu marido. Parece que Jesus faltou o seminário, né? Faltou a faculdade teológica, né? Não funciona. Era verdade? Era verdade. Ele olhou para ela e disse assim, ela disse, não, mas eu não tenho marido. Eu disse, realmente, que esse que você tem não é seu não, mas você já teve 5, viu? E esse que você tem não é seu. Era verdade? Era verdade. Jesus era cheio de verdade. Jesus não tinha problema com a verdade. Mas ele era cheio de graça. Ele disse assim, esse que está falando com você, esse pode te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Faz o seguinte, vai lá e chama ele. Não, mas eu não tenho. E aí nesse momento chegaram os discípulos. Interessante que diz a palavra de Deus que os discípulos estavam assim, né? O mestre estava aqui falando com a mulher aqui do nada e tal, mas diz a palavra de Deus que nenhum teve coragem de questionar. Bando de covarde, né, gente do céu? Porque assim, estavam doidos para dizer assim, senhor, o senhor não devia ter feito isso, mas cadê que tinha coragem, né? Ainda bem, né? Eles tinham temor e tremor, né? Não falaram nada. Senhor, o senhor não pode, que não pode? Não pode, meu jeito, você está falando com o rei do universo, né? Então assim, como assim? Jesus era cheio de graça e de verdade. E aquela mulher, por ter visto a graça, por ter recebido a graça, foi lá na cidade e disse assim, ei, vocês, venham, vem ver um homem aqui que me falou tudo que eu fiz. E eles foram conhecer Jesus. Mais um, só para a gente acabar, para não ficar muito longo. Lá, Jesus foi crucificado, levaram ele, colocaram ele no madeiro, entre 2 homens. Jesus escolheu assim com cuidado esse momento, porque esse momento é crucial no Evangelho, né? Colocaram ele no madeiro, e diz que um deles, em cima da cruz de Jesus, tinha escrito, né? Rei dos Judeus, em 3 idiomas. Para não ter problema de alguém não entender, estava escrito em 3 idiomas lá, né? Diz a palavra de Deus, deixa eu ver onde é que diz isso aqui, ó. Diz lá em Lucas 23, diz assim, Lucas 23, versículo 38, também sobre ele estava esta epígrafe, rei de judeus, né, em letras gregas, romanas e hebraicas, que é para não ter dúvida. Não tinha o Google Tradutor naquela época, mas eles escreveram nas 3 línguas, né? Não tinha problema. Então tá, este é o rei dos judeus.
Aí, um dos malfeitores, a gente chama de ladrão, mas isso não é preciso. Os ladrões não eram crucificados, não. Os ladrões eram mandados para ser escravo, para as minas, para os barcos, para remar. A cruz era reservada para gente perversa. A cruz era reservada para gente muito pior do que ladrão, para gente muito ruim. A morte de cruz não era para ladrão, não. Era para malfeitor ruim. Gente ruim. Aqueles homens eram ruins? Eram ruins. E quem diz isso são eles mesmos, porque um disse assim: ei, se você é o rei, sai daí, se você salva todo mundo, é o salvador, então desce daí, e aproveita e me leva. Aí o outro disse assim: ei, você, diz a palavra de Deus que ele diz assim, respondendo-lhe porém o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Olha só, os dois estavam cheinhos de verdade, mas esse aqui tinha um pouquinho de graça dentro dele também, né? E diz assim, nós, na verdade, com justiça, nenhum dos dois estava sendo injustiçado ali não, né? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, meu irmão, vamos fazer um parênteses, você sabe como é que era a morte de cruz? Você sabe de que a pessoa morria? Asfixia mecânica. A pessoa morria porque ela não conseguia mais respirar, ela ficava pendurada e ela não conseguia mais puxar o ar, ela morria afogada nos próprios fluidos e no sangue. Então, quando esse cara falou isso aqui, doeu para ele falar isso. Cada vez que eles respiravam, era a dor que matava. E ele falou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Espera aí, nós estamos falando do malfeitor, que não valia nada. Quando eu era pequeno, tinha um remédio que chamava Cibazol, não sei se vende ainda, né? Lá no meu Ceará, quando uma pessoa não vale nada, diz que assim, que ele não valia um Cibazol. Era um remedinho que era quase de graça, não sei se ainda existe, será que ainda existe Cibazol? Não sei. Pois bem, meu irmão, aquele homem não valia um Cibazol, não valia nada. Estava pagando o preço do pecado dele, da morte dele. E Jesus olhou para ele e disse assim, ei, hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Esse é o meu Jesus, cheio de graça e cheio de verdade. Ele era pecador? Era, cheio de pecado. Não tem problema. Pecado não era problema para Jesus, ele estava pagando, estava pago. Ele podia fazer aquilo. E ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Não dava tempo dele discipular, não dava tempo dele amar, não dava tempo dele servir, não dava tempo dele fazer nada, não dava tempo de ser batizado, não dava tempo de nada. Estraga com a nossa, esse texto estraga com a teologia, gente do céu, né? Dá um nó naquilo que a gente tenta entender. Sabe qual é o problema? A gente fica querendo entender a Deus. Deus não quer que a gente entenda, Deus quer que a gente imite. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus não quer que você o entenda, Deus quer que você faça igualzinho Ele fez, Ele faz. Se fosse para a gente entender, Deus teria dito assim, meditem e tentem me entender, quando vocês me entenderem, ajam como eu. Deus não falou assim, Deus disse assim, amem uns aos outros como eu os amei. Deus nunca nos pediu nada que Ele não tivesse feito antes, nada. A gente fica tentando entender o amor de Deus. Quando eu entender, eu vou perdoar aquela pessoa. Eu vou aqui tentar entender. Não, você não está entendendo. Deus não mandou você tentar entender. Deus mandou você imitar o que Ele já fez. Como uma criancinha que olha o pai e a mãe e diz assim, eu quero fazer aquilo ali. Na coisa mais simples.
no jeito de falar, no jeito de vestir. Quem não acha lindo quando a criancinha, uma menininha pequenininha, bota o sapato alto da mãe e fica tentando andar, né? Não tem? De vez em quando a gente vê umas fotos, não tem? É a coisa mais linda, né? O menininho sai, bota a camisa do pai. Deus não mandou a gente entender, não. Deus mandou a gente amar do jeito que Ele já amou. Porque eu e você não conseguimos ser cheios de graça e de verdade. Nós precisamos da graça e da verdade. Mas Ele é cheio de graça e de verdade ao mesmo tempo. Meu irmão, sabe por que Deus está falando isso para nós hoje? Eu perguntei por que Deus trouxe essa mensagem. Sabe o que eu senti no meu coração? É porque Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. E Ele vai trazer muitas pessoas. Mas Ele vai trazer pessoas que eu e você, se nós não tivermos equipados para amar, a gente vai olhar e dizer assim, aquele não tem jeito. E tem. Ele vai trazer pessoas que a gente vai olhar e vai dizer assim, não sei se eu quero esse aqui perto de mim não. E Ele está dizendo assim, é para ficar perto de você sim. Quando Ele olhou, tenho certeza que Ele estava passando e olhou Mateus na coletoria e disse assim, segue-me. Parece que dá para ouvir os outros discípulos assim, opa, peraí, Senhor, se essa pessoa andar conosco, nós vamos passar a ideia de que nós concordamos com os cobradores de impostos. Se um cobrador de impostos estiver conosco, como é que vai ficar a nossa reputação, gente? Meu irmão, você está preocupado com a sua reputação ou com as pessoas que estão caminhando para o inferno? Deus quer arrancar a gente do caminho do inferno. Deus não está preocupado com a nossa reputação, não. Ele cuida disso. Deus está preparando a nossa igreja, a nossa comunidade, para a gente aprender a amar gente que a gente não escolhe amar. Mas Ele quer que a gente esteja pronto. Meu irmão, minha irmã, no mundo, as pessoas não conhecem a Deus. Antes delas conhecerem a Deus, é assim que elas são. Deus está nos preparando para a gente estar pronto para amar os que Ele quer. Ou você quer que encha aqui a igreja só as pessoas que já conhecem a Deus. Irmão, as pessoas que já conhecem a Deus, que fiquem no lugar onde elas estão. Que fiquem e sirva a Deus e seja frutífero, né? Onde elas já estão. Que bom que a nossa igreja se encha de gente que não conhece a Deus. Amém? Mas eu e você temos que estar prontos para andar com os coletores de impostos. Não, mas coletor de impostos não é uma pessoa tão complicada, né? Não é hoje em dia, mas você sabe quem é que é complicado hoje em dia, não sabe? Não tem umas pessoas complicadas hoje em dia que você olha e diz assim, esse aí vai arder no inferno. Vai, se você não pregar, se você não orar, se você não jejuar, se nem o servo de Deus falar de Deus para ele, vai mesmo. Mas a vontade de Deus não é essa não. Não tem uns políticos aí que você tem certeza que vão arder no inferno? Amém, glória a Deus, porque nós vamos orar, né? Vamos orar. Deus me incomodou sobre isso um dia desse. Eu estava lá na minha oração e disse assim, rapaz, você só ora por gente boazinha. Começa a orar por uns perversos. Eu disse assim, pelos perversos, Senhor? Não dá vontade de orar pelos perversos. Pois foi por esses que eu morri. E deixa eu te falar, você é perverso também. É duro, né? Mas Jesus é cheio de verdade e de graça. Aquela pessoa que nos machucou, aquela pessoa que nos magoou, é por essa mesmo. Ou, mas o pastor fica doente. Rapaz, pastor doente é uma coisa, uma maravilha. Todo mundo gosta de orar pelo pastor, rapaz. Bênção, bênção, que bom que seja assim, né? Mas o infeliz pecador, quem está orando por ele? A gente está orando pelos que não conhecem a Deus? A gente está orando por aqueles que só pela graça? Não tem uns, tem até no jargão evangélico, não é isso aí, só a graça. É, meu irmão, é só a graça mesmo. É, beleza, é só a graça mesmo. Então vamos pedir a graça de Deus por ele? Meu irmão, minha irmã, se a gente se juntar e a gente jejuar pelo povo que não presta, eles vão prestar. Eu creio no agir de Deus. Eu creio no agir de Deus. Discipular e evangelizar é amar
quem o mundo acha que não tem jeito. Fala sério. O malfeitor da cruz, você acha que o cara tinha jeito? Acha? Tinha não, cara. Tinha não. O jeito que teve para ele foi ir para a cruz. Mas pensa num momento abençoado, dele poder ouvir do Senhor. Quem mais no Evangelho você sabe que Jesus olhou para ele e disse assim: você é salvo? Diz aí. Se você tiver que dizer assim na Bíblia, esse aqui eu tenho certeza que foi salvo, quem você pode dizer? Bem, veja bem, né, porque assim, né, e tal. Não, peraí, não vamos dizer, Enoque e Elias também não, peraí, porque os caras, né, foram transladados, né, mas vamos lá. Dos que morreram, é difícil você dizer assim, esse aqui, né? Não, pastor, mas tem os patriarcas, a gente tem fé e tudo, mas Deus não falou não. Para aquele ali, Deus falou. Se tem um cabra que você pode dizer que foi para o céu, foi o malfeitor da cruz. Aquele ali está no céu. Tem gente boa, né? Maravilhosa, que você sabe que morreu, tem certeza. Esse aí, tem certeza que Deus simplesmente recebeu e... tem, eu sei que tem. Conheço um bocado também. Mas o malfeitor da cruz, Jesus declarou da boca dele: você vai estar comigo. Eita! Esse é o Deus cheio de graça e de verdade. Você está disposto a amar? Pense sobre isso. Deus nos chama para amar aqueles que precisam da graça. A verdade é importante. Jesus não fugia dela, não. Jesus olhou para o jovem rico e disse assim: ei, você tem que vender tudo que você tem e me seguir. Ele não pediu nada para o malfeitor da cruz. Gente do céu. Oxi. Se fosse a mãe do jovem rico, eu acho que ela tinha ficado chateada com aquilo, né? Ó, Senhor. Mas Jesus sabia exatamente o que ele precisava. Meu irmão, minha irmã. Deus nos chama hoje para a gente pensar sobre isso. Hoje à noite, não durma sem orar por uma pessoa que só a graça. Porque é essa mesmo que Deus quer que você atinja. Você entendeu o que Deus está dizendo para você hoje? Leia, ouça o que eu vou ler agora para você. Jesus determinou que os seus seguidores amassem uns aos outros da mesma maneira que ele os amava. A questão é que, como os evangelhos nos ensinam, há uma tensão nessa maneira, né? A maneira que Jesus amava era muito estranha. Não é o jeitão que o mundo ensina a gente a amar, né? Se olharmos com os nossos olhos, com a nossa lógica, com a nossa experiência, ou qualquer outra característica, ou conhecimento, que seja só nosso, não vamos compreender. A questão é que, não é assim que ele disse que nós devíamos amar. Jesus não disse para resolvermos a tensão entre a graça e a verdade, raciocinando. Jesus não disse para resolvermos a tensão entre a graça e a verdade, escrevendo teologia. Jesus não disse para resolvermos a tensão entre a graça e a verdade, seguindo regras. Jesus disse para vivermos e amarmos como Ele nos amou. Jesus disse para vivermos como Ele viveu. Não dá para entender. Não é para entender. Quem mandou você entender? Deus mandou você viver. Deus mandou você viver o amor. Ele não mandou a gente entender, porque Ele sabia que a gente não conseguia, e Ele nos ama. Ele sabe do que nós somos capazes. Deus mandou eu e você fazermos como Ele já fez. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje.
Em nome de Jesus. Amém?